Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com vocês para dar uma atualização, mostrar para vocês aí as novas novidades que temos a respeito aí de como voltar a investir no Brasil, crescimento, os principais desafios que vão ser enfrentados pelos próximos anos aí pelos empreendedores e para aqueles que desejam empreender no Brasil. E vamos trazer também um reflexo disso aí perante algumas novidades geopolíticas causadas pelo governo, entre elas o imposto novo criado para os milionários, que está em pauta aí para ser criado. Vamos tentar essa abordagem, mas antes peço para vocês, se possível, curta o nosso canal, compartilhe também com os amigos de vocês, deixe o seu like aqui para nós, nos ajude a crescer, a continuar informando e trazendo para vocês novidades, tá? Quando puder, acompanhe também nosso site, acessem www.prodel.com.br, acompanhe aqui as principais produtos, novidades que nós podemos oferecer para vocês e vamos trazer esse tema, com tudo, logo após a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui mostrando para vocês, novamente seguindo aqui nosso parceiro de área do comércio, a respeito dessas principais pesquisas que eles fizeram sobre os impactos que devem afetar agora, né, nos próximos anos aí, as empresas na América Latina. Vamos iniciar então essa análise conosco. Os 3 maiores desafios para as empresas da América Latina nos 3 próximos anos. No Brasil, as mudanças na demanda com os novos hábitos dos clientes, os riscos específicos do setor e a preocupação com o cenário econômico aparecem em destaque em levantamento da EY. Além de se preocupar em se estruturar internamente, as empresas também têm de se preocupar com as influências externas. No recorte brasileiro, em primeiro lugar, 2 temas ficaram empatados. Um é mudanças na demanda e novos hábitos de clientes e consumidores, com 32% dos votos, empatado com riscos específicos do setor. Olha só que análise legal, pessoal, que eles fizeram aqui. Olha só como ficou um empate também bem diferente, mas ao mesmo tempo com uma semelhança bem grande entre os temas. De um lado, você vê que há uma preocupação sobre os novos hábitos dos consumidores de consumo, de compra, de tendências. E-commerce é um bom setor disso que leva, as próprias formas de pagamento de formas eletrônicas digitais, o acompanhamento sobre as tendências de modas, que a gente vê que hoje a mídia tradicional, que seriam televisões e rádio, já tem um impacto muito menor do que os influenciadores digitais, os youtubers e outras pessoas que trazem, então é uma das preocupações. Em outro ponto, os riscos específicos que os setores vêm sofrendo. Que riscos específicos são esses? Nós temos visto aí franquias passando por grandes dificuldades, a própria Casa do Pão de Queijo que entrou em recuperação judicial, vimos um pouco antes a Starbucks entrando também com o processo de recuperação judicial, ou seja, tem empresas realmente, setores específicos com preocupações e investimentos, né? Então você vê que hoje a cabeça e a mentalidade dos donos ficam nesses 2 impasses. O que meu cliente está buscando e ao mesmo tempo o que está acontecendo com o meu setor? Então uma divisão aí na cabeça dele em pensar quais os caminhos estão sendo levados e traçados. E olha só que legal. Logo atrás, na terceira posição, vem a preocupação com o cenário econômico local, com 31%. Abaixo dos 30 estão concorrência, com 29%, seja local ou global, e reformas tributárias em 28%. Eu daria um destaque maior para essa reforma tributária. Repara que assim, 28% das pessoas, que a cada 100 empresas, 28 estão preocupadas com as reformas. Nós passarmos para pensar a nível de globalização e a nível que isso reflete como um todo, é uma preocupação relativamente grande. Por quê? É uma preocupação que não deveria fazer parte do dia a dia da empresa. A preocupação tributária que nós, os brasileiros, sofremos não é a mesma preocupação tributária que sofrem empresas nos Estados Unidos, empresas europeias, empresas de países do primeiro mundo. E o governo deveria se atar realmente para isso e tentar evitar que isso fosse uma preocupação tão grande, tá, pessoal? O outro ponto de importância que eu vejo aqui com ele é o seguinte, ó. A tendência é que o temor em relação às suas consequências aumente. Quais consequências? Ela ainda não ganhou a devida atenção dos executivos por considerar que sua vigência começa a partir de 2026. O que ele está falando aqui, pessoal? A reforma tributária. Exatamente esse ponto aqui, ou seja, hoje que ela ainda não entrou em vigor, ela já representa 28% da preocupação de boa parte dos empresários do país. Isso que ela ainda vai aumentar esse vão, ou seja, os empresários estão deixando para dar atenção para esse ponto um pouco mais à frente. Mas boa parte já estão atentando isso. E ela deve ganhar uma proporção muito grande. Isso é perigoso. Por quê? É que a gente comenta para vocês. Depois que ela for instalada, depois que ela entrar em vigência e realmente tiver todas as suas partes definidas,
raramente vai sofrer alguma alteração que ajude as empresas nesse controle de gestão ou que diminua os impactos. Então a hora para a gente realmente relatar, lutar e cobrar nossos direitos é agora, depois infelizmente é tarde. Exatamente esse é o ponto que eles estão marcando aqui. Parabéns aqui ao Vitor Gelman, que foi esse sócio líder da Market, que é essa empresa que fez essa análise, né? Que realmente ele atingiu o ponto essencial dessa reforma tributária e a mentalidade dos empresários. Olha só uma outra parte de comparação aqui, pessoal. No entanto, a preparação das empresas deve começar agora, devido ao impacto que vai além da área administrativa. Concordo plenamente, relatamos isso para vocês nos vídeos anteriores. A reforma tributária vai exigir investimentos na parte de TI de vocês, na parte de controle, vai haver que vocês tenham uma homologação melhor de fornecedores para tomar crédito ou não, uma mudança em alguns pontos sobre a reforma tributária de vocês, sobre o regime da própria empresa. Vamos continuar no simples, vamos sair, vamos pagar a parte, o IBS e o CBS como o governo propôs. Como que vai ser essa adequação? Esses estudos têm que começar de imediato. Já deveriam ter, na verdade, sido iniciados, mas ainda dá tempo. Então, eu vou falar para vocês, converse com o seu contador, avalie o sistema de informações de vocês. Se tiverem dúvida, entre em contato aqui conosco. Nós temos aí consultoria, contabilidades, parceiros também, além do nosso próprio sistema de gestão RP que estará sendo preparado. Já estamos acompanhando essa mudança e trazendo para vocês em tempo real, para que qualquer novidade a gente possa estar em primeira mão antecipando para vocês isso, tá bom? Outro ponto, olha, importante, aí já falando de América Latina como um todo. O cenário econômico local e incerteza política são os principais desafios, 32% para ambos. Depois vem riscos setoriais, mudanças na demanda e novos hábitos de clientes e consumidores, e a entrada de novos concorrentes. Repara que quando a gente fala sobre o cenário latino, onde entra Argentina, Paraguai, Uruguai e outros, não vem a preocupação tributária. A preocupação deles é cenário local, algumas incertezas em política, riscos que causam no setor que podem impactar, mudança de hábitos também que vem dos consumidores, mas não é por si essa preocupação tributária. Certeza política a gente sabe, a gente acompanha aí o próprio Milei fazendo uma reforma lá grande, né, na Argentina, temos aí alguns países passando aí por alguns problemas ditatoriais, como a gente vê aí a Venezuela recentemente, mas você vê, são menos impactos que a gente vê aqui no Brasil, tá? Bom, a pesquisa Desafios e Tendências da Empresa em Latam 2024 viu 1.379 executivos e CEO de 10 países. Olha os países que colaboraram para essa pesquisa aqui, para essa informação. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Uma curiosidade, pessoal, poucas a gente sabe, muita gente imagina que o Brasil tem a moeda mais forte da América Latina. Doce engano, pessoal. Já passou-se o tempo que a nossa moeda era mais valorizada. Hoje, infelizmente, moedas como a própria moeda do Uruguai, a moeda também do Peru, tem um valor maior do que a do Brasil. O Brasil, infelizmente, está caindo no ranking, pessoal. Tá? Então, olha só a preocupação que eles falam. Vivemos um momento de incerteza devido à eleição presidencial norte-americana, que ocorre em menos de um mês, no dia 5 de novembro. A eleição dos Estados Unidos, os conflitos geopolíticos recentes e os juros combinados com a inflação alta cria um cenário de investimento e capital restrito. Vamos analisar essa última parte. A eleição americana nós não temos como realmente prever ou muito menos intervir nela, tá, pessoal? Os conflitos geopolíticos, por sua parte, conseguem se minimizar um pouco o impacto, tá? É preciso que o nosso governo realmente faça aí uma sinergia com países, com nações, para que não entre nesses conflitos globais. Claro que os conflitos globais vão afetar a economia, sim, afetam como um todo. Infelizmente não é impossível a gente se blindar, se proteger, mas nós podemos tomar partes para que isso não seja tão descaradamente afetado a gente. Um bom exemplo é o apoio que o Lula vem dando para a Venezuela, gente. Não dá, né? Nós não temos que tomar partido de uma guerra. O Brasil, tradicionalmente, é um país neutro. Passamos isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, e temos que manter essa aptidão, né? Uma pessoa inteligente é amigo da boa vizinhança, tá? Bom, internos. Outro momento da pesquisa levantou também os desafios internos das empresas. Internos agora, dentro da própria empresa. No Brasil prevalecem melhorias operacionais, produtividade e custos, com 35%. Na sequência, aumento da fatia de mercado. Na terceira posição, 3 campos temáticos empatados, todos com 21%. Novos produtos e serviços, transformação digital, transformação de negócios. Então vocês veem que no Brasil, o principal foco aqui do pessoal está na parte operacional, a produtividade e redução de custos. Isso tem um impacto diretamente também a ver com a questão da reforma tributária, pessoal. A reforma tributária tem que realmente vir com uma parte menor para não alavancar essa preocupação e esse desafio interno que as empresas sofrem, tá? Já na América Latina, o principal obstáculo é o aumento da fatia de mercado, com 29%.
Seguidas as melhorias operacionais de produtividade e custo, com 26, transformação do negócio, transformação digital e gestão financeira. Só falando um pouquinho sobre a fatia de mercado, o Brasil tem perdido fatias de mercado e participação na América Latina para países como Argentina, México, Peru, Uruguai, em que boa parte dos empresários, as pessoas que investiram no país, estão saindo do Brasil, investindo nesses países, trazendo as empresas, levando suas empresas que eram do Brasil com negócios, com emprego e com renda para esses outros países, atrás de quê? Incentivos, qualidade de vida e melhorias. Nós vamos debater isso, inclusive, no final aqui do artigo, tá, pessoal? Bom, segundo o Guelma, por isso as empresas não vão poupar esforço em investimento em tecnologia avançada para os próximos anos. No Brasil, o cenário já é visível em relação às tendências globais mais importantes nos próximos 3 anos. Os empresários locais destacam a inovação, 88% como a principal prioridade. Depois vem a cibersegurança e proteção de dados e a produtividade impulsionada pela tecnologia. Justamente porque a inovação, pessoal, com a reforma tributária, nós vamos ter que realmente haver uma mudança na parte de tecnologia de informação, uma mudança na parte de prospecção de mercados, ajustes. Então a tecnologia vai ter que ser um dos principais pontos para que a gente consiga captar informação e precisa transferir isso de forma qualitativa para a tomada de decisão. Então, perfeito o ponto dele, a abordagem aqui acho que está legal, muito bacana nesse ponto. Olha só aqui um pouquinho também sobre o que ele fala. Embora as lideranças brasileiras estejam focadas em melhorar o que já está sendo feito dentro de casa, Guelma diz que a pesquisa evidencia 2 pontos importantes. A falta da maturidade digital e, consequentemente, a preocupação dos executivos em suprir essas demandas nos próximos anos para não ficar para trás. No âmbito da América Latina, a cibersegurança e a proteção de dados fica em primeiro lugar, em seguida no foco da inovação, produtividade impulsionada pela tecnologia e, por último, ficam os dados como um ativo transversal à tua organização e a adaptação a novas regulamentações. Então aqui exatamente é o novo conceito de indústria 5.0 que está surgindo aí. Quiserem saber mais, acesse e procure Indústria 5.0, o Sebrae tem alguns artigos bacanas a respeito disso, que mostra justamente essa nova fase de transição que nós estamos passando entre a Indústria 4.0 e a Indústria 5.0, que é a internet das coisas, que vai alavancar com a inteligência artificial e tornar realmente esse ponto que eles estão aí preocupados numa mudança cultural para os próximos anos, tá, pessoal? Bom, no recente final da pesquisa, a EY perguntou às empresas qual frase reflete seu momento atual. Dos executivos brasileiros, olha só, pessoal, 49%, quase metade, dizem que estão acelerando, crescendo e aproveitando novas oportunidades. Lembrem dessa parte aqui, que nós vamos falar nisso no final, o impacto das novas mudanças do governo e das frases referentes disso. E 23% estão reagindo à contingência, ou seja, adaptando-se ao novo cenário e reinventando o negócio. Ou seja, 23% das empresas estão passando uma dificuldade e tentando se manter e sobreviver. 49% querem crescer, vamos seguir isso em seguida. Outros 18% estão avançando na nova realidade, implementando estratégia ou modelo de negócios no novo normal. Enquanto 9% estão sobrevivendo, focando na continuidade dos negócios. E 2% estão esperando que a incerteza política se dissipe antes de agir. Então, na América Latina, tanto os que estão acelerando o avanço na nova realidade somaram 32%. Depois vem reagindo à contingência 21% e sobrevivendo com mais 10%, esperando 5%. Pessoal, então vamos lá. 32% estão querendo aumentar e crescer seus negócios. E aqui a gente pega 21 com 10 e com 5, nós temos aí 36% que estão parados, preocupados, avaliando a situação de mercado. Então os que estão parados avaliando a situação de mercado, ou pensando como sobreviver, como realmente manter as empresas, hoje é um número maior do que aqueles que querem crescer, que estão somando. Só que o governo está criando problemas para os dois grupos. Vou mostrar isso para vocês agora em seguida. Tá? Só para fechar esse tópico aqui para vocês, sobre esses desafios, dê uma olhada no seguinte, pessoal. Falta de emprego leva 92% das pessoas de 55 a 65 anos a empreender. Ó, a falta de vagas de trabalho no mercado formal tem levado pessoas mais velhas a abrir o próprio negócio. A conclusão consta da mais recente pesquisa da Global Entertainment Monitor, GEM, realizada pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é o Sebrae, tá, pessoal? O estudo, que ouviu 2.000 pessoas entre 18 e 65 anos no passado, aponta que 92% dos empreendedores entre 55 e 65 decidiram abrir o próprio negócio por acreditar que os empregos estavam escassos. Eu vou debater isso em seguida, só finalizar essa próxima frase. Dos empreendedores seniores entrevistados na pesquisa, 57% têm ao menos um funcionário em suas empresas. Olha o impacto disso, pessoal.
sendo que 44% empregam de 1 a 5 funcionários, 9,3% tem de 6 a 19 colaboradores e 3,9% empregam 20 ou mais pessoas. Os outros 42,7% desses empreendedores mais velhos não têm nenhum funcionário contratado. Em relação ao segmento de atuação, o varejo é líder, com 46% dos empreendedores operando em setores como materiais de construção, comércio de alimentos e bebidas, lojas de cosméticos, vestuários e acessórios. Os outros 54% restantes se dividem em diversos segmentos. Olha uma parte legal, pessoal. O presidente do Conselho Deliberativo Sebrae, Marcelo de Souza, observa que o empreendedorismo se tornou alternativa para que muitas pessoas continuem a ativar o mercado de trabalho, mesmo após a aposentadoria. Pequenos negócios liderados por pessoas mais velhas estão cada vez mais numerosos e contribuindo para a dinâmica do país. Disse Souza, para o Sebrae, a quantidade de pessoas entre 55 e 65 no próprio negócio continua aumentando. Vamos fazer uma análise rapidinho dessa parte aqui, pessoal. Você vê o seguinte: por falta de espaço no mercado de trabalho, as pessoas acabam empreendendo. Eu até levaria esse número para um número até menor. Aqui ele citou 55, 65 anos. Eu já tenho visto pessoas a partir dos 35, 40 anos que já estão fazendo isso, preocupados, ou que já estão saindo do negócio, ou que estão vendo que aquele trabalho que eles estão fazendo está sendo substituído muitas vezes por IA, ou trabalhos automatizados, tá? Ou muitas vezes por pessoas mais jovens, por uma questão também de valores. A gente sabe que a pessoa mais velha, a pessoa que já tem um conhecimento, uma bagagem, tende um custo maior aí para a empresa do que a pessoa nova que está sendo capacitada. Infelizmente no Brasil a gente tem esse costume, a gente valoriza pouco o profissional bem hábil, bem capacitado, em prol de um recurso mais barato, uma mão de obra mais barata. O outro ponto importante aqui, vocês viram o seguinte: no anterior a gente comentou sobre os desafios e preocupações. Vocês veem que a boa parte das pessoas que investem aqui também tem uma faixa etária maior, que investem, que criam esse tipo de coisa. Aí você vê, são pequenas e microempresas que pessoas mais velhas, que já têm muitas vezes dificuldade com tecnologia, que já vêm de uma outra geração, não tem uma adaptação tão boa para esses novos recursos e vão precisar de ajuda e investimento para fazer esses negócios continuarem tocando e continuem avançando. Isso gera esse custo, pessoal. Mas olha só, o quanto que será que essas micro e pequenas empresas têm de capital para investir? Olha a renda mais ou menos calculada aqui pelo Sebrae dessas pessoas, ó. O Sebrae analisou os dados da pesquisa e constatou que atualmente existem mais de 4 milhões de donos de negócio no Brasil na faixa entre 55 e 65 anos. 13,5% do total de empreendedores no país, que hoje são 29,7 milhões de pessoas, tá, pessoal? Esse número cresceu 42% entre o quarto trimestre de 2012 e o mesmo período de 2023, de acordo com o gerente de estratégia de transformação do Sebrae Nacional, o André Spínola. O prolongamento da expectativa de vida brasileiro, que hoje é de 76 anos, e os baixos salários fazem com que muitas pessoas continuem trabalhando mesmo após a aposentadoria, em busca de uma complementação de renda. Os dados do GEM, da pesquisa levantada, mostram que 17% dos empreendedores seniores que se encaixam nesse recorte, entre os empresários de 35 e 54 anos, o percentual cai para 14,3% na mesma faixa jovem. E de 18 a 34 reduz ainda mais para 7%. Então você vê que a vida dessas empresas, o período é cada vez mais jovem que as empresas estão nesse período. Os mais velhos também têm renda superior. Segundo a avaliação, empreendedores sêniores ganham na média 4,3% a mais do que os empreendedores nas outras faixas etárias. No grupo entre 55 e 65, olha só, pessoal, a renda média desse pessoal é de R$ 3.347, enquanto a média geral é de R$ 3.209. Para o empreendedorismo, especialmente nas áreas de consultoria, serviço administrativo e franquias, que eu falei anteriormente sobre franquia, temos se mostrado um caminho viável para esse público. Então, olha só, pessoal, a renda desse pessoal é baixa. Estamos falando de R$ 3.300, R$ 3.200. Apesar de terem, às vezes, empresas que faturam no mês, você viu, pequenos sapatos, pequenos mercados, pequenas áreas de comércio, que às vezes faturam seus 100, 120, 150 mil reais no mês. Mesmo assim, esse valor que eles tiram para eles, o valor que sobra após pagar funcionários, toda a carga tributária, tudo, é muito pequeno. E é desse valor que eles ainda teriam que estar tirando para poder investir nessas novas mudanças que o governo está fazendo. E é deste valor que vai ser amortizado o lucro deles, realmente, com essa reforma tributária, pessoal. Só para mostrar aqui para vocês, para finalizar esse ponto, olha só. A presença masculina no empreendedorismo entre 55 e 65 anos reflete também nos tipos de negócio abertos por esse grupo. Entre os jovens empreendedores, predomina atividades como cabeleireiros, tratamento de beleza e comércio varejista de vestuários e acessórios. Já na categoria sênior, formada majoritariamente por homens, o foco recai sobre
comércio de ferragens, madeiras e materiais de construção, além de restaurante, serviço de alimentação e bebida. Então você vê que até aqui é uma divisão. O pessoal mais antigo já tem aquela colocação de trabalhar mais com as mãos, mais diretamente com o público, que não tem tanto aí, facilidade com a internet, com a comunicação e com a tecnologia, acabam fazendo trabalhos que é muito mais humano, diretamente ao público, aberto ao público. Enquanto as outras pessoas que já têm um pouco mais de experiência em negócio, acabam fazendo trabalhos assim, realmente que demandam às vezes um pouco mais de tecnologia, algumas coisas. Tratamento de beleza, hoje nós sabemos, tem máquinas, equipamentos que as pessoas têm que se conhecer, se desenvolver, fazer curso de capacitação para isso. Então essa distinção, essa divisão também, pessoal. Então a gente vê exatamente, você vê, há aqui um desafio do empreendedor nos próximos anos. Ao mesmo tempo, os empreendedores que têm crescido no Brasil é um público mais velho, a renda é mais baixa, e isso torna muitas vezes dificultoso para esse pessoal ingressar ou melhorar a condição deles no mercado de negócio, tá, pessoal? Tudo isso vai mostrar para vocês o quê? Houve aí um acordo, uma convenção aí que foi passada aí pelo atual presidente nosso aí, né, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o seu atual secretário ali da Fazenda, né, o Fernando Haddad, sobre a criação de imposto para milionários. Olha só a respeito disso, eu vou mostrar para vocês e falar no finalzinho, ó. Lula defende imposto mínimo para milionários. O presidente diz que temos que tirar de alguém. O Ministério da Fazenda estuda taxação para bancar ampliação da isenção do imposto de renda. Por quê? Hoje a faixa de imposto de renda que não se paga, tá, pessoal? Tá na faixa de seus 1.900 e poucos reais. O Lula quer inserir isso até 5 mil reais. Legal, bacana, concordo. Mas em vez dele reduzir a carga dele tributária, reduzir as despesas que ele causa, vamos parar de comprar avião, vamos parar de gastar aí com sofás novos, a reforma do Planalto da Planalto, vamos parar de gastar com viagens bilionárias, trilionárias? Não, é mais fácil taxar as pessoas. Gente, a gente não gosta de falar sobre política, eu sempre falo isso pra vocês aqui nos vídeos. Mas, gente, chega num momento que não dá. É inadmissível esse comportamento de taxar a tudo, taxar a todos por qualquer custo. Não há um país no mundo que tenha uma sustentabilidade dessa forma. Olha só aqui um pouquinho sobre o reflexo disso que acontece no Brasil, dessa política deles. Ó. Lula disse na entrevista à Rádio Povo CBN que no futuro pretende isentar mais, pois salário, olha só, ele falou, salário não é renda. Renda é o cara que vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. A alíquota para a renda total de milionários seria definida entre 12% e 15%, conforme revelou o jornal Folha de São Paulo. O governo defende que essa é uma maneira de tributar rendas isentas do país mais rico e reduzir a simetria e injustiças fiscais. Pessoal, ali mesmo ele acabou de falar, o salário não é renda. Hoje também o investidor, esse empresário, acabamos de falar aqui, ó, os pequenos empresários que investem dinheiro, faturam às vezes 100 mil, que tiram da sua receita 3, 4 mil, não é renda, o faturamento não é renda. Aquela pessoa que está na bolsa, que aplicou 100 mil reais, deu 200 mil reais da bolsa, ele já paga imposto. Hoje as empresas pagam IRPJ, pagam CSLL, pagam PIS, pagam COFINS, INSS, ISS, ICMS, IPI, vai vir agora o IVA, tem substituição tributária, tem diferencial de... Gente, é um absurdo a carga tributária no Brasil. E aí, sobre o lucro que essa pessoa estaria tirando para ele, que ele já paga no imposto de renda, eles ainda propor que esse cara pague mais um adjacente sobre esse valor. Gente, sabe o que vai acontecer? Os empresários que têm dinheiro, que têm condição, vão sair do Brasil. O que a gente vê aqui, olha lá, vamos voltar no primeiro artigo. Quais são os maiores desafios e preocupações do pessoal? Primeiro ponto tá ali, ó, incertezas políticas que acontecem no cenário local. Exatamente isso. Vamos pegar o pessoal que mostrou ali, o pequeno e médio empreendedor, aquelas pessoas que estão em situação às vezes difícil avaliando, vamos pegar aqui o último número que ele fez o cálculo, ó. Empresas que estão buscando acelerar. Você acha que aquela pessoa que está buscando crescer no mercado para aumentar o seu lucro, aumentar mais uma empresa, contratar mais pessoas, que para aumentar um pouquinho a sua margem de lucro, vai ver essa reforma, esse projeto do governo de aumentar os impostos de que forma? Inviável. Hoje a margem de lucro média numa empresa no Brasil gira de 5% a máximo 20%. Ele está aumentar 15% sobre o lucro. Essas pessoas para investir têm que tirar do lucro capital para isso. Muitas vezes ainda fazendo financiamento, empréstimo, outras coisas que o governo não dá nenhum tipo de desconto ou abono por isso, pessoal. Então, gente, não dá. Tá chegando num ponto assim que realmente está precisando aí alguém se mobilizar, as entidades se mobilizar e cobrar para eles, reduza o seu gasto. A máquina pública está cara, você quer investir, você quer isentar, concordo com você. Vamos cortar aí, vamos apertar o cinto?
Vamos parar de viajar, vamos parar de gastar bilhões como vocês gastaram no passado, vamos parar de querer falar como os últimos depoimentos dele, comprar jatinhos para ministros poderem ficar voando de graça. Gente, a gente vê ministros aí da Argentina, Suécia, outro país do primeiro mundo, quando precisa viajar, voo comercial, os voos mais baratos, nada de primeira classe luxuosa. Quer andar de carro? Usa os carros do governo, usa os carros mais baratos. Não tem que sair comprando BMW, Ferrari, Porsche para todo mundo. Vamos pensar um pouquinho no povo brasileiro em primeiro lugar e não em segundo lugar. Porque tá difícil, né, pessoal? Se o governo continuar insistindo isso, olha o que já vem acontecendo no Brasil nos últimos anos aí. Só para vocês entenderem o reflexo disso se isso continuar. Brasil é o 6º país que mais perde milionários no mundo, aponta a consultoria. De acordo com o estudo, o país foi o que mais perdeu milionários entre 30 nações no período que vai de 2013 a 2023. Em 10 anos foi um dos países que mais perdeu milionários no mundo. Olha lá. O Brasil será o 6º país com maior migração de milionários no mundo em 2024, segundo o relatório da consultoria Henley Partners. De acordo com a empresa, 800 brasileiros com patrimônio, repara, patrimônio, não é renda, que a gente falou, o Lula quer começar a cobrar o quê? Sobre o patrimônio, sobre a renda. 1 milhão deve deixar o país este ano. O Brasil só ficou para trás, olha que países, China, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre esses 5 aqui? O Reino Unido tem perdido bastante porque ele saiu da Reino Unido ali sobre a questão do Brexit, que é a saída da União Europeia. Com isso, o pessoal da União Europeia, que tinha direito de permanência, direito de moradia, essas coisas, acabaram saindo do Reino Unido e perderam um pouco desses investimentos. Por isso que está nessa lista. Agora, vamos pegar os outros países como exemplo? China, Índia, Coreia do Sul, Rússia. Pessoal, não dá, né? Desses países que nós estamos citando aqui, no mínimo 2 deles são ditaduras. Então você vê que os países que estão perdendo os milionários, o pessoal que leva investimento, são os países que têm uma tendência política, infelizmente, péssima. Né, que onde o empresário é visto como um inimigo do Estado e não realmente como uma pessoa que provê emprego e provê condição para desenvolvimento da região como um todo. Olha só ainda, o estudo aponta que os milionários brasileiros saem do país para buscar uma vida melhor em ambientes mais seguros, com acesso a melhores serviços de educação e saúde. E para onde vão os brasileiros muito ricos, ou os mais ricos nesse caso aí, vamos pegar. A consultoria indica que os destinos favoritos são Estados Unidos e Portugal. Os 2 países, aliás, estão no top 10 dos que mais vão receber milionários de fora em 2024. Estados Unidos em segundo lugar com 13.800 e Portugal com 9.800. Seria o 3º ano seguinte que o Brasil registra êxodo de milionários. Em 2022 foram 1.800, ano passado mais 1.200. De acordo com o estudo, o país foi o que mais perdeu milionário entre 30 nações no período que vai de 2013 a 2023, ficando atrás apenas da Nigéria. Olha o absurdo. Segundo a Henley Partners, o Brasil tem 82.400 milionários, sendo 25 desses bilionários. Para ter uma comparação, os Estados Unidos, líder do ranking, contam com 5,5 milhões de milionários. Vocês veem a diferença de números. Tá, pessoal? Aqui tem a lista que mostra quais são os países que hoje mais têm sede de milionário. China, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul, Rússia, Brasil, África do Sul, Taiwan. Nenhum país, tirando aqui talvez o Reino Unido, né, que a gente comentou sobre a questão do Brexit, seria país que você falaria, vou lá para mudar para lá. São ótimos países para se mudar. Justamente porque não são países que apoiam os milionários ou estão em período de guerra, que estão sofrendo sanções, que não permitem realmente um bom investimento por parte desse pessoal. Gente, entenda o seguinte, o milionário, quando ele vai para um lugar, ele mora, ele vai lá, ele abre um mercado, ele abre uma padaria, ele abre um negócio, ele traz dinheiro, ele compra apartamento, ele movimenta a economia local. Com a saída desse milionário, o dinheiro dele vai acompanhar ele, pessoal. Então nós vamos entrar numa recessão fortíssima econômica se isso continuar a acontecer. E esse artigo, esse tipo de informação, é o que vai bater exatamente aqui, ó. Se hoje nós falamos aqui nesse número que temos 36% das empresas esperando, com medo, sobrevivendo, e 32% querendo crescer, o que você acha que vai acontecer com esses 2 números aqui? O 32% você acha que vai se manter depois de ver essa informação? Ou o pessoal vai começar a pisar no freio com medo do que pode acontecer? E os 36 ali, como que vai ficar? Gente, não dá. Governo, por favor, a gente precisa de um governo que busque o melhor para o Brasil e os brasileiros, e não para si mesmo. Pessoal, gostaria de aproveitar e agradecer vocês aí, desculpa aí realmente um pouquinho, talvez por esse desabafo, né? Mas é importante que vocês olhem, se conscientizam, curtam, falem, deponham aqui também, coloquem o seu comentário aqui no vídeo, ajude realmente o pessoal a divulgar, mostre também para todo mundo
que vocês também estão satisfeitos, o que vocês estão satisfeitos, cada um tem seu lado político, é claro, né? Mas o que vocês acham a respeito desses artigos, tá bom? Eu agradeço a vocês aí mais uma vez por esse vídeo. Se puder, como eu falei, acesse nosso site em www.prodel.com.br. Veja nossos artigos, veja aqui as questões que a gente falou sobre tecnologia, conheça o que é a indústria 4.0, o MRP, o RP, temos artigos que falam a respeito disso lá para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato aqui conosco, nós temos todo o prazer em ajudar vocês a desenvolver seu negócio, a desenvolver a sua empresa e ajudá-los a crescer. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!